Bom, a maioria acho que não estava aqui na primeira palestra e eu vou fazer uma recapitulação breve, mas que vai ser útil também para que a gente consolide os conceitos fundamentais que a gente vai abordar hoje. Estão escritos aqui no quadro: inteligência, vontade e os apetites sensitivos. E esse tema, moralidade, vida moral, em geral tem uma forma meio pejorativa que as pessoas olham quando ouvem essa palavra, assim, moral, né? Fazer as coisas que alguém mandou, porque a igreja determinou, ou porque os bons costumes dizem que é assim, as coisas estão consolidadas assim há muito tempo, e você diz que isso é certo e errado, mas na verdade não existe certo e errado, tudo é relativo. Acho que todo mundo já ouviu esse tipo de discurso, principalmente dentro das universidades e das pessoas que estão ligadas a esse meio acadêmico, né? E, na verdade, as mesmas pessoas que dizem isso são aquelas que, na vida prática delas, não conseguem ignorar a moralidade ou a imoralidade dos atos. De modo que tem aí um disparate entre aquilo que ela diz e aquilo que ela faz na prática. Eu dei alguns exemplos aqui da última vez. Eu me lembro que um deles foi o do preço. O mesmo cara que diz assim, não, tudo é relativo, não tem certo e errado, ele vai comprar alguma coisa no mercado e ele diz, esse preço está injusto, está mais caro do que deveria. Mas como que ele pode dizer que um preço é injusto se as coisas são relativas? Como que ele está atribuindo esse valor? E tem infinitos exemplos que a gente pode dizer sobre isso, né? Você marcou algo com ele e chegou atrasado. Então esse mesmo cara fala, como que você chega atrasado assim? A gente combinou tal hora. E se você falar assim ainda, não, eu cheguei atrasado porque eu fiquei vendo televisão. Aí que ele fala, não, impossível, você não está fazendo isso comigo. Mas se as coisas são relativas, qual é o problema? Não tem diferença nenhuma. A verdade é que eles acreditam porque a moralidade ela é evidente. A tomada de decisão humana ela traz consequências evidentes, sendo umas boas e outras ruins. A questão é que esse boas ou ruins, ela tem também alguns níveis de significação. Ela é boa ou ruim para o quê? Para o seu apetite, para aquilo que te agrada ou aquilo que te desagrada. Na verdade, essas pessoas, quando falam de moral, dizendo que ela é relativa, claro, mas quando elas agem moralmente, na cabeça delas, elas agem de acordo com aquilo que agrada ou desagrada a elas, e não aquilo que é certo ou justo, que é aquilo que a gente vai tentar mostrar aqui que não, as ações em si mesmas possuem uma qualidade positiva ou negativa, independente daquilo que te agrada ou te desagrada. E aí foi onde eu coloquei esses três conceitos, inteligência, vontade e os apetites sensitivos. Os apetites sensitivos sendo aquele apetite que te inclina em direção a um bem externo, sendo dividido em dois apetites, o concupiscível e o irascível. O irascível é aquele apetite que foge da dor e busca o prazer. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa definição. É aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. A forma do objeto externo convém, é connatural com a sua forma e aquilo te agrada. Ou ela não, aquela forma não é conveniente com a minha estrutura, com a minha forma e aquilo me desagrada. A gente pode dizer que aí surgem os gostos, né, pessoais. O apetite irascível, ele trabalha na clave da estimativa do fácil e do difícil. Então, ele tem o início dele a partir do apetite concupiscível. Você vê um bem, ou deseja, mas para alcançá-lo, você tem alguns obstáculos ali. Você tem que fazer algo, você tem que ultrapassar algum obstáculo, você tem que fazer isso. E esse apetite irascível, ele vai trabalhar assim, quão fácil e quão difícil está esse bem que o meu apetite concupiscível deseja. E o concupiscível sendo negado,
surge a tristeza. E o irascível sendo negado, surge a ira. Você não tem aquilo que você deseja, você permanece como que triste. Até que você atinja aquele bem e aí você se deleita nele. Mas entre aquele bem que você deseja e a posse dele, a deleitação dele, existem alguns obstáculos. E aí, se eles forem muito difíceis, às vezes intransponíveis, você se sente irado. O apetite irascível, ele gosta das coisas que sejam mais fáceis possível. Se você consegue ultrapassar os obstáculos e tudo mais, você se deleita naquele bem. Certo? Mas o ser humano não é um animal. E não sendo um animal, ele possui outras duas claves que ele vai se mover, que é a vontade e a inteligência. A inteligência determina aqueles bens que são bens, aquelas ações que são boas nelas mesmas. Quanto que aquele primeiro apetite diz assim, não, aquilo que é bom para mim ou ruim para mim. Não, a inteligência diz, isso aqui é a ação que deve ser tomada, é a ação justa. E a vontade fica como que dividida entre esses dois polos. Ela é atraída pelo apetite sensitivo, concupiscível e irascível, e ela é atraída por aquelas verdades que você atinge através da inteligência, de modo que o objetivo é fazer com que a nossa vontade respeite mais a nossa inteligência do que os nossos apetites. Que ela se mova mais em direção daquilo que é certo e desejável do ponto de vista universal, do que aquilo que é bom ou ruim para mim, daquilo que é fácil ou difícil para mim. A vontade, dá para perceber que ela não ela é um apetite também. Vontade aqui, é bom separar de desejo, não estamos falando de desejo. O desejo está na clave dos apetites sensitivos. A vontade, ela é um apetite também, mas ela é um apetite intelectivo, que move-se em relação aos bens que a inteligência capta. Certo? Falando dessa forma, fica um pouco abstrato assim, né? Como assim? A inteligência capta bens universais, abstratos e move a minha vontade. Mas na vida prática, porque esses termos colocados dessa maneira podem parecer complexos, mas a gente está lidando com isso o tempo todo, na vida prática. A sua vontade, não sendo inteiramente racional, ela depende de uma adesão à inteligência, que é puramente racional. A sua vontade é um pouco irracional também, por isso que às vezes a gente quer fazer coisas e não consegue. Eu gostaria de fazer, eu acho que eu usei o exemplo de dieta ou academia. Eu gostaria de seguir um plano de academia durante tanto tempo, mas eu não consigo. Por que eu não consigo, sendo que eu quero? Eu digo que eu quero mesmo e não consigo. Então aí a sua vontade está dividida entre esses dois polos. Talvez você precise meditar mais no fim último da academia, ou da dieta, ou seja lá qual for o seu objetivo e meta, para que aquela verdade, aquela finalidade se incorpore de maneira mais profunda em você. E dessa forma a sua vontade, que é um apetite, seja movida em direção àquele bem que é uma finalidade mais universal e melhor do que se a sua vontade fosse movida simplesmente pelos seus apetites. Isso é mais ou menos o que a gente falou na primeira parte. Mas é muito importante para a gente entender o funcionamento técnico dessas coisas, que eu faço uma abordagem um pouco mais profunda de como funciona a inteligência. A inteligência, falando dessa forma, parece algo muito abstrato, assim. Todo mundo tem inteligência e nem todo mundo está fazendo as coisas certas. O que está acontecendo ali, né? Que a inteligência não está movendo a vontade. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como que a inteligência trabalha. E a primeira coisa no processo de conhecimento é a captação sensível do objeto. O seu olho capta a forma sensível desse copo
que, de certa forma, como diz São Tomás, a forma do copo se imprime na sua vista. A forma sensível do copo como que passa para dentro de você. Porque depois que você tira o copo, você consegue ter uma representação do copo na sua imaginação. E aí você imagina o copo mesmo que ele não esteja diretamente visível em ato. Isso quer dizer, como se o copo tivesse passado para dentro de você, dentro da sua imaginação. E a sua imaginação representa o objeto, e a imaginação e esse objeto sensível, que agora já não é exatamente material, apesar de ele ter exatamente a forma sensível que você apreendeu particular, então você viu esse copo, você tem a representação desse copo de plástico, dessa altura, dessa largura, com água talvez. Então você tem na imaginação a representação singular, particular do objeto captado pelo seu aparato sensitivo, pelos seus órgãos mesmo. A imaginação move os apetites sensitivos em direção às coisas singulares que você apreendeu. Mas esse copo representado na minha imaginação, esse copo singular representado na minha imaginação, a inteligência age sobre essa representação. Eu coloquei ali no quadro também os três níveis, pode ser, as três formas da inteligência, que é o intelecto possível ou passivo, o intelecto agente, que se subdivide em dois. O intelecto agente, ele tem a parte especulativa e ele tem a parte prática. Onde está agente era prático, eu coloquei errado. Então é o intelecto especulativo e o intelecto prático. O intelecto especulativo, ele vai agir em cima daquela representação captada pelo seu olho, pelos seus órgãos, pelo seu aparato sensitivo. Então ele vai pegar esse copo e vai abstrair tudo que tem de singular nesse copo. Então você capta através do intelecto especulativo a forma universal copo. E agora, essa forma universal copo já não é este copo, mas é um arquétipo que todos os copos têm que participar dele. Ele já não tem nada de particular, ele já não tem nada a ver comigo ou com o meu aparato sensitivo. Eu agora captei um copo universal. Todos os outros copos têm que participar do arquétipo que o meu intelecto especulativo, abstraindo os aspectos singulares que a minha imaginação formulou daquilo que o meu aparato sensitivo viu, ele entende o que é o universal do copo. A gente começa essa explicação com um objeto para que fique simples, apesar de ser um pouco chatinho isso aí, meio complicadinho, mas é isso que a nossa inteligência faz com as ações que nós tomamos. Então, quando a gente diz que algo é justo, é diferente, é como quando Sócrates indaga um soldado e pergunta o que é justiça. Ele responde: favorecer os amigos e desfavorecer os inimigos. O conceito de justiça dele é totalmente formado em cima daquela primeira representação imaginativa que é singular e particular e tem tudo a ver com ele. Percebe? Quando você fala de justiça, hoje em dia a gente já tem uma tendência a pensar de justiça de forma mais universal, assim. Por mais que ainda assim as pessoas têm dificuldade incrível de perceber a justiça realmente, assim. Elas ainda têm um senso de justiça mais ou menos ligado com o grupo deles e coisa do tipo. Esse é um tipo de pessoa que está tentando formular um conceito extremamente abstrato em cima de uma apreensão muito imediata e singular do aparato sensitivo dele, em última instância. E que move o concupiscível e o irascível dele. Então ele quer fortalecer ali
o grupo dele, etc., ele chama aquilo de justiça. Mas o intelecto especulativo, ele abstrai esses aspectos singulares. São os aspectos singulares das coisas que geram apego, porque elas meio que têm a ver com você na medida em que elas participam da sua vida, da sua realidade, da sua existência. Na medida em que você abstrai, através da inteligência, os aspectos singulares, a coisa meio que aparece de forma universal, e vendo as coisas de forma universal, sem que tenha nada a ver com você, a ação justa pode ser encontrada ali, no meio dessa confusão que é um mundo imaginativo, que está intimamente ligado com os seus apegos, com as suas paixões e etc. Então a inteligência tem que trabalhar obrigatoriamente na clave do universal, para que a gente consiga chegar a um senso de justiça e a conseguir agir na nossa vida pessoal de forma como se não fosse pessoal. Você passa a agir como se não fosse para você o que você gosta, ou se é fácil ou se é difícil. Se algo é fácil ou difícil, não importa, ele tem que ser feito? A pergunta passa a ser essa. Não é mais, eu gostaria que fosse assim. Não, porque agora já não tem eu, você está pensando no universal. As coisas são assim. Então, vendo elas de forma universal, você sabe, não, o que tem que ser feito é isso. O que tem que ser feito é o que tem que ser feito. Então, a questão de fácil e difícil meio que não importa mais. Se for fácil, ótimo. Se for difícil, você vai ter que ser obrigado a superar aquele obstáculo, porque você não está agindo de acordo com os seus apetites mais. E a sua vontade vai seguir a sua inteligência. De modo que não que ela não tenha ainda a influência do concupiscível e do irascível. A gente vai ver isso mais para frente. Mas ela se torna mais dócil, de certa forma. A vontade sendo um apetite não racional, a gente não consegue agir diretamente sobre ela. Você não consegue... eu percebi que eu tenho que... acaba que o da academia é muito bom. Eu percebi que eu tenho que ir na academia todos os dias. Mas você não vai, mesmo que você tenha percebido e queira. Por quê? O apetite intelectivo, ele não é exatamente racional. Então a gente age sobre ele de forma indireta. A gente meio que, com a inteligência, captando aquilo que deve ser feito e corroborando e meditando em cima dessa ação justa, universalmente justa, que deveria ser praticada, a gente move a nossa vontade. Bom, eu queria falar também que, de certa forma, quando Cristo fala assim para você se abdicar de si mesmo, ele está falando, haja no plano do universal, não haja no plano dos seus apetites, da sua experiência imediata das coisas. Não haja nesse plano, mas haja no plano onde você meio como que não existe. Você é indiferente. Você existe, claro, mas o seu gosto agora é indiferente em relação àquilo que você sabe que tem que ser feito. A vontade, sabendo aquilo que tem que ser feito, ela te move em direção aos meios. Então eu falei também na primeira palestra que os conceitos para a gente discernir uma ação ela precisa ser sábia e livre. Essa é uma ação moral. Para ela ser sábia, você precisa conhecer a finalidade dela, saber que ela é boa e que tem que ser atingida. Você precisa conhecer os meios para atingir e o prejuízo, o gasto que você vai ter nos meios para atingir aquele bem, a perca que você vai ter tem que ser menor do que o bem que você vai atingir, claro. Isso é uma ação sábia. Você tem a finalidade, você tem os meios, você conhece os meios, você sabe como fazer. E esses meios, por mais difíceis ou fáceis que sejam, valem a pena porque o bem que você vai atingir, ele é muito maior do que aquilo que você vai precisar dar para atingi-lo. Sendo assim, conhecendo a finalidade, a inteligência trabalhando
no intelecto especulativo, onde eu botei agente seria prático, o intelecto prático começa a pensar, como eu faço isso então? E isso chamamos de inteligência prática. É aquela que busca e entende os meios para atingir um determinado fim. Muitas vezes a gente conhecendo um fim, mas sem saber os meios de atingi-lo, a nossa vontade fica débil ainda, assim, porque você fica confuso. Eu sei o que devo fazer, até gostaria, mas não sei como. Então você precisa colocar a sua inteligência prática para encontrar os meios de ação. Sabendo que a ação é boa e você tem os meios, a vontade vai te mover como que naturalmente. Com certeza alguém... Eu me lembrando aqui agora, uma vez eu vi um vídeo do Michael Phelps falando que antes de uma Olimpíada ele treinava 365 dias seguidos. Você vê, o cara praticamente abdicou totalmente qualquer desejo pessoal dele em prol de uma meta. Eu não estou dizendo que a meta dele é justa ou injusta, mas dá para ver assim, tem pessoas que conseguem mover a vontade delas de forma quase que impenetrável, assim. Isso é possível, isso não é impossível. Nosso sofrimento muitas vezes está nisso, em conhecer aquilo que a gente deveria fazer, mas não conseguir. Porque a nossa vontade, não sendo racional, ela não adere imediatamente à razão. Existem algumas coisas que você precisa fazer com a sua inteligência para que a sua vontade adira imperturbavelmente. Quando a gente fala em objeto sensível que passa para a sua imaginação, que o seu intelecto especulativo abstrai o singular e a sua inteligência prática encontra os meios e você age, ainda fica muito abstrato, porque a forma como as situações e as circunstâncias aparecem para nós são mais confusas do que isso. Porque numa situação se encontra infinitos objetos. E não só isso, como a relação entre esses objetos. Então, uma situação, uma circunstância é um negócio mais complicado do que isso. Então, tem uma regrinha, assim, uns 5 passos para que você consiga discernir dentro de uma situação. A primeira coisa é descrever o cenário. Descrever o cenário corretamente é o primeiro passo. A gente sabe quando uma pessoa chega e fala assim, eu estou muito confuso, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Normalmente a pessoa nem descreveu o cenário. O que está acontecendo? Qual é a circunstância? Descrever conscientemente. É como o Sherlock Holmes fala, você passa por uma escada e você vê ela, mas você não observa ela. Você sobe ela e se eu te perguntasse quantos degraus tem, você não sabe dizer. Apesar de que você viu a escada. Então, descrever o cenário é mais ou menos isso. É colocar as coisas com mais especificações. Só de fazer isso, de certa maneira, já clareia muito a nossa inteligência prática. Porque se você não sabe o que está acontecendo, você tem simplesmente um sentimento, uma tormenta, uma sensação ruim, vamos dizer assim. Você descreve o cenário, você dá nome para as coisas e as coisas meio que se assentam e as possibilidades de ação já aparecem. Muitas vezes a gente não sabe quais são as possibilidades de ação, então a gente se pune por algo que a gente acha que poderia ser feito, mas que seria impossível. Então você descreveu o cenário, não, aquilo ali é impossível. Pronto, acabou, você não fica mais se sentindo mal com aquele sentimento ruim. Porque a própria descrição do cenário te mostrou que isso é impossível. Sendo impossível, você não deseja o impossível. O segundo passo é como esse cenário descrito nos afeta. Como que essa circunstância me afeta? Eu tenho que ir num aniversário obrigadamente, mas por outro lado eu tenho uma possibilidade de fazer outra coisa que eu gosto, sei lá.
Você descreveu o cenário e você pensa, não, mas eu tenho que ir no aniversário por quê? Ah, porque é o aniversário da minha tia, sei lá. Minha tia vai ficar muito chateada se eu não for. Mas eu vou ficar chateado se eu for. Isso é mais ou menos assim, como o cenário está me influenciando. Vale a pena ficar chateado para ir no aniversário da minha tia? E não fazer a outra coisa que eu gostaria? Esse já é o terceiro passo. Que seria, agora a gente vai analisar as coisas de forma prática. De forma universal, com inteligência. Você viu ali, eu gostaria de fazer isso, parece que eu tenho que fazer outra coisa, isso está me afetando dessa maneira. Mas como eu deveria agir se não fosse eu, se fosse olhando a questão de forma universal? O que deveria ser feito realmente? Então esse seria o terceiro passo. Visto o que deveria ser feito, encontrado ali com a sua inteligência prática, o que deveria ser feito? O seu intelecto especulativo agiu sobre os objetos que estão em questão, você viu qual o valor da sua tia para você, o valor de um aniversário, a relação disso com ela, por mais que você talvez não goste de aniversário, será que ela dá o mesmo valor que você? Então, de certa forma, você iria fazer o que também? Você iria ver televisão nesse momento? Então você viu a relação entre essas coisas e viu, eu teria que ir mesmo. E aí o quarto passo, sabendo o que tem que fazer, sabendo como agir de forma justa, como agora eu me sinto? Eu encontrei agora o meio, a finalidade. Como eu me sinto em relação, não mais agora àquela primeira confusão, aquela que você não sabe o que tem que fazer e está simplesmente confuso, mas assim, eu sei o que deveria ser feito, como eu me sinto. Esse é o quarto passo. Se a sua vontade já estiver movida para a sua inteligência de forma satisfatória, quer dizer, não, isso aqui eu já entendi, eu já quero ir mesmo, é o melhor a ser feito, ver televisão nem vai ser tão bom assim, pensando bem, acabou. O quarto passo é o último passo. Mas se você fala, não, eu deveria ir, mas assim, não dá, é insuportável, eu vou me chatear lá, eu vou discutir com as pessoas, elas são chatas, sei lá. Quer dizer, você sabe o que deveria ser feito, mas você ainda não quer. Então fica no último passo. O último passo você vai exercitar a sua imaginação o suficiente até que a sua vontade seja movida. Essa parte de exercitar a imaginação, eu falei também na primeira parte, na primeira palestra, que você vai como que usar dos seus apetites mais baixos, os inferiores, os sensitivos, você vai usar deles racionalmente para mover a sua vontade. Já que a sua vontade não foi movida pela inteligência, você vai falar assim, mas pelo menos no aniversário tem alguma coisa para eu comer, não tem nada para comer aqui. Então, eu gostaria de fazer isso pela inteligência, eu não estou conseguindo. Então, eu vou usar os artifícios aqui justos, honestos, mas porque eu não consegui de primeira, eu ainda não quero ir. Mas eu gosto de bolo, sei lá, não tem nada para comer em casa. Você vai exercitar a sua imaginação na direção daquilo que você sabe que é o correto a ser feito. Eu acho que eu usei o exemplo do carnaval aqui na primeira. Você sabe que não deveria ir para um carnaval de rua por milhões de fatores, mas uma pessoa que você gosta vai, e aquilo move o seu apetite de certa forma. Mas você fala, não, mas vai ter um monte de cara lá suado, me apertando, bêbado, sem senso moral nenhum. No fim das contas vai ser ruim, eu posso me perder meu celular, ser assaltado. Você vai fazendo isso de forma que uma hora a sua vontade vai aderir à inteligência. Não tem jeito. Você tem que estar disposto a fazer isso, né? Porque se você vê o que deveria ser feito e parar por ali e falar, não, eu não quero fazer o que deveria ser feito, eu quero fazer aquilo que eu gosto mesmo. Isso aí você não quer ter vida moral, né? Você quer ficar escravo dos seus próprios apetites, ser menos homem, porque você está cada vez decaindo para aquilo que os animais têm em comum conosco, que é o concupiscível e o irascível.
deixando de utilizar a sua vontade e a sua inteligência, que é a parte mais nobre da sua alma. Então você está se animalizando. Eu falei também na primeira parte, isso ainda não estou no resumo, não, é porque eu fico lembrando e se encaixa bem de novo, do Êxodo como a Páscoa da alma. O faraó, de forma rápida, porque eu fiquei falando disso há algum tempo da primeira vez. O faraó seria Satanás, você é um escravo dos seus apetites, que é libertado por Deus e passa pelo deserto, e o deserto vai ser ruim, você vai passar uma época de seca, você ainda não tem Deus, e você agora não está satisfazendo mais os seus apetites como você estava antes, os seus vícios, e você está passando por um deserto. A história do Êxodo, interpretada na clave moral, é exatamente isso. É a guerra do homem contra os seus próprios apetites. Até que no deserto eles falam com Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar de fome. Quer dizer, eu prefiro voltar e ter os meus vícios. Se é para ser tão ruim assim, tão difícil, eu vou voltar lá para o Egito e vou ser escravo de novo. Se você chega nesse quinto passo e você não quer mover a sua imaginação em direção àquilo que você deveria fazer, que você sabe que deveria fazer, é como se você estivesse voltando e pedindo para o faraó te escravizar de novo. Então, feita essa recapitulação, explicado como é o funcionamento do intelecto especulativo e prático, que abstrai os aspectos singulares e te leva a raciocinar dentro de um universal daquilo que deveria ser feito. Vamos falar melhor do que são essas inclinações que nos fazem não querer ir no aniversário da nossa tia. Que são as paixões, que estão no apetite concupiscível e no irascível. As paixões do concupiscível, elas são 3, e seus opostos. Amor, e esse amor do concupiscível não é um amor como a gente pode entender numa primeira acepção da palavra. Esse amor significa uma conaturalidade entre o objeto desejado e a sua forma. Então, eu não gosto de comida japonesa. Tem gente que é doido nisso aí. A forma da comida não é compatível com a minha forma. Então, uma pessoa que gosta de comida japonesa, falando no âmbito das paixões, ela ama comida japonesa. O oposto desse amor é o ódio, que é uma não conaturalidade entre o objeto e a sua forma. Simples. A segunda paixão do concupiscível é o desejo. O desejo é, tendo uma forma sensível que me agrada, que é compatível com a minha, há um movimento interno em direção àquela forma sensível. Você quer possuí-la. Esse movimento entre você e aquele objeto é o que nós chamamos de desejo. Essa também é uma paixão do apetite concupiscível. E o seu oposto é a aversão. Tendo uma forma que você odeia, ou seja, que não é natural, connatural com a sua forma, você sente aversão para com ela. É um movimento também, mas de afastamento. Sendo o desejo de aproximação, a aversão é de afastamento. E a deleitação, que é quando você toma posse daquele objeto que você tem amor, foi desejado e agora você o tem, e aí ocorre a deleitação. Essa é a terceira paixão do apetite concupiscível. Sendo o seu oposto a tristeza. Se você é obrigado a experimentar, conviver com um objeto que você odeia e tem aversão, você se sente triste. Tristeza é isso, é estar numa situação que não é natural com a sua forma, para o seu concupiscível. As paixões são como que o modo de manifestação dos seus apetites, pode-se dizer assim. É aquele movimento que se dá dentro do seu apetite, em direção a algo ou se afastando de algo. Por isso que a definição do concupiscível, como eu falei, é foge da dor,
e busca o prazer. Já o irascível, que também tem suas paixões, mas ele trabalha na clave da facilidade e da dificuldade, você vê que todas as paixões do apetite concupiscível, elas se dão no prazeroso sensível, no seu gosto pessoal. Já o apetite irascível, as paixões dele já não trabalham nessa clave de experimentação, mas sim de o quanto isso é fácil e o quanto isso é difícil. Sendo essas paixões a esperança, que é, eu tenho um objeto que eu amo e desejo e eu tenho a esperança de alcançá-lo. Então essa é uma paixão também. Apesar de parecer positiva, ter uma esperança, ela é uma paixão do seu irascível. Só um detalhe, né? Porque às vezes a gente fala de paixões como se a gente devesse superar as paixões e não ter paixão nenhuma. Mas não, a paixão é uma coisa que a gente vai usar a nosso favor. É bom tê-la. Se a alma humana tem essas coisas, e se foi o próprio Deus que fez a alma humana, ele não poderia colocar dentro dela algo que fosse um obstáculo absoluto para você. Ela se torna um obstáculo na medida em que ela vira um vício, que a gente vai ver mais para frente. Mas uma paixão, enquanto paixão, ela é neutra. Depende do quão apegado a ela você se torna e do quão habituado a ela você se torna, e aí ela perde a medida. Eu acabei me avançando um pouco, eu vou falar dos vícios e das virtudes depois. Mas voltando na questão do irascível, que tem a paixão da esperança, e o seu contrário é o desespero. Você gostaria de alcançar aquele bem que é connatural com o seu concupiscível, você não consegue e não vê como consegui-lo. Desespero. Se o bem é difícil, mas você fala, tem um jeito de fazer isso aí e alcançar aquele bem. Só que é difícil. Então você tem a audácia. Eu vou agir independente do obstáculo para atingir aquele bem. Audácia. É uma paixão do apetite irascível. E o seu contrário é o temor. É muito difícil, só que dá para fazer. O problema é que dá para fazer. Se não desse para fazer, seria até melhor, porque eu nem me importaria mais. Mas dá para fazer, só que é muito difícil, você sente temor. Eu tenho que fazer. Não sei como, vai ser muito difícil. Sendo o seu oposto à audácia. Eu tenho que fazer, é difícil, mas eu vou fazer o que for preciso. É o audacioso. As virtudes vão ser o regulamento dessas paixões na medida correta, na medida em que elas têm função, utilidade para nós. A última paixão do irascível é a ira. E a ira não tem oposto nenhum. Quando você se sente irado, é como se você tivesse vencido. Você foi vencido, você se irou, acabou, né? Agora não é nem mais uma questão do que deveria fazer, do que não deveria fazer. Sua mente ficou absolutamente perturbada e você já não está pensando mais no fácil, no difícil, no que eu poderia, no que eu não poderia. Simplesmente você está irado, não tem nem o seu oposto. E aí vem a definição de virtude. É engraçado isso. A definição de virtude. Eu deixei escrito aqui, eu vou ler e depois a gente comenta melhor sobre ela. Virtude é um hábito eletivo que opera segundo a reta razão, o termo médio. Um hábito eletivo, ou seja, um hábito é aquilo que você faz sempre, que você repete. Por quê? Os apetites, eles são potências. Uma potência é aquilo que está para ser determinado. Você determina essa potência, o seu apetite, na medida em que você cria um hábito. Então você tem o apetite do concupiscível e você tem uma connaturalidade com a cerveja. O álcool, em geral, sei lá, qualquer coisa. Bolo, doce, tudo. Mas falando do álcool, você tem já uma connaturalidade com o álcool.
e você habitualmente começa a beber, você está determinando a sua potência. Aquilo que estava em você como uma potência neutra começa a ter uma certa inclinação por conta do hábito que você adquiriu. Da mesma forma, se você quiser fazer o contrário. Ah, não, eu quero fazer uma dieta. E aí você começa a fazer dieta depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Depois de 10 anos não é difícil mais. Não é como se você estivesse lutando ainda para ter aquela dieta. Aquilo já se tornou uma determinação no seu apetite ao longo do hábito. É um hábito eletivo que opera segundo a reta razão. É porque aqui eu estou falando de virtude. Mas é fácil perceber que o vício é exatamente o contrário disso. É um hábito não eletivo que não opera segundo a razão e que não busca o termo médio. Um hábito eletivo significa que é uma escolha racional, porque ela opera segundo a reta razão. A razão mostrou para você o que deveria ser feito numa circunstância e você vai operar segundo a razão. É um hábito eletivo, não é um hábito ocasional, passional, do tipo, com naturalidade com álcool, tem cerveja, eu vou beber, por que eu não beberia? Não tem porquê. Está aqui, o meu concupiscível quer. Isso não é uma eleição. É claro que quando você pega o copo e bebe a cerveja, você elegeu. Não é como se assim, eu não tenho responsabilidade então por esses atos? Tem. O problema é que você não elegeu eles segundo a razão. Você elegeu eles segundo o apetite. A virtude não. A virtude é um hábito eletivo que opera segundo a razão, que determina aquelas potências segundo a sua razão, que busca o termo médio. O que é o termo médio? O termo médio é como a medida perfeita daquele hábito. Para ser virtuoso um hábito, ele não pode pecar nem pelo excesso, nem pela falta. Então, em alguma medida, as ações elas têm qualidades boas e ruins. Então, assim, é melhor ser audacioso do que ser temerário. Só que um cara muito audacioso, o que era virtude, começa a virar um vício. Por quê? Ele é audacioso para fazer aquilo que é difícil. Mas aí ele se torna tão audacioso que ele começa a fazer esportes extremamente perigosos, radicalíssimos, que botam a vida dele em jogo a troco de nada. Assim, talvez não seja chamado nem de esporte, mas coisas que estão perigosas à toa, por nada. Esse é um audacioso demais. Ele ultrapassou o termo médio. Então, por mais que ele tentou, ele agora, não, a minha inteligência diz que eu tenho que ter audácia, eu vou buscar de forma eletiva ser mais audacioso, contrariando o meu temor. Só que ele começa a fazer isso muito, demais, até o ponto que ele faz aquilo sem sentido, sem propósito. Ele é audacioso por ser audacioso. Da mesma forma, se você tem algo que você deve temer, se tem algo que você deve temer, você deve temer. No caso do audacioso, a gente diz isso porque, em geral, as pessoas são mais medrosas do que audaciosas. Então, quando você tenta trabalhar a virtude do irascível, normalmente o conselho é assim, enfrenta mais obstáculos, faz coisas que você não gostaria de fazer, e etc. Mas tem coisas que você não deveria fazer mesmo, né? Enfim, eu não quero dar muitos exemplos práticos porque a gente sabe na nossa vida particular melhor o que a gente deveria enfrentar e o que a gente não deveria enfrentar mesmo. Esse é o termo médio. Só que o termo médio, ele não é uma medida metrificada, do tipo, eu tomo 10 copos de cerveja por semana, o termo médio então é 5.
Não, não é uma medida desse tipo, porque senão o cara que cheira cocaína, ele poderia dizer assim, eu cheiro 10 gramas de cocaína, agora eu vou cheirar 5, esse é o termo médio, virtude. Não, porque tem atos que eles são más em si mesmo. Quando um ato é mal em si mesmo, o termo médio dele é abstenção total. De forma que o termo médio não é algo que se coloca como uma régua que você mede e fala, não é aqui. Até porque se fosse assim, não seria a sua inteligência agindo, bastaria um manual de tudo, e tudo poderia ser feito e seguido perfeitamente por todo mundo. Mas o termo médio, ele é particular, ele depende da sua inclinação, depende da circunstância, de modo que a gente vai ter que usar realmente a nossa inteligência para encontrar o termo médio das coisas nas situações específicas da nossa vida. E aí as virtudes, finalmente, de cada apetite. A alma, ela pode ser dividida em 3 partes. A parte vegetativa, e com a parte vegetativa, como ela é totalmente irracional, ela não tem virtude nenhuma. Por quê? Porque eu não posso moldá-la. Então a parte vegetativa da alma, a gente não tem virtude. Eu não posso dizer assim, eu não quero mais ter fome. Isso é impossível. Faz parte do seu aspecto, daquela mesma coisa que os animais têm, que as plantas têm e etc. Nós somos homens, no fim das contas. Nós não estamos totalmente na razão pura, no espírito, não. A nossa alma, ela é um composto e nós temos um corpo. Tendo um corpo, ela tem uma parte vegetativa. Nessa parte não tem virtude. Não há muito o que ser dito. A parte irracional, que participa da razão, são os apetites. E aí é interessante, porque a vontade, se você for ver, notar assim, ela é irracional, porque você não consegue agir diretamente sobre ela, você não diz, eu devo fazer isso, e você tem uma vontade, e essa vontade segue a sua inteligência imediatamente. Você sabe que não é assim. Se fosse assim, seria bem mais fácil, mas ela não é totalmente racional. Mas ela tem algo de racional. Porque uma vez que você sabe o que deveria ser feito, a sua vontade move em direção à sua inteligência. Então ela é uma parte da alma que está entre o racional e o irracional. Se você deixar, os apetites vão te levar a fazer aquilo que é irracional. Mas se você mover eles em direção da sua inteligência, eles participam da racionalidade de alguma forma. E a parte racional, puramente racional do homem, que é a inteligência. As virtudes, cada parte dessas vai ter a sua virtude. A parte racional, que tem os apetites, sendo os apetites o concupiscível, o irascível e a vontade, cada um tem a sua virtude específica. A virtude específica dos apetites são do concupiscível a temperança, do irascível a fortaleza, da vontade a justiça. O concupiscível é a temperança. O que é a temperança? A temperança é buscar aquilo que é prazeroso só até onde é prazeroso e deixa de ser bom. Você não vai ultrapassar esse limite. Então, comer é bom, mas se você comer muito, você não foi temperante. Você ultrapassou o termo médio. Então, a virtude, sendo o hábito eletivo que busca o termo médio, quando ela se manifesta no concupiscível, ela é a temperança. É aquilo que busca aquilo que é prazeroso na medida correta. E essa medida correta, mais uma vez, ela é particular, porque depende das suas inclinações pessoais. O irascível é a fortaleza. Como o irascível é o apetite que trabalha na clave do fácil e do difícil, a virtude do irascível é fazer aquilo que é preciso, independente da dificuldade, na medida até onde é preciso. Então, você não vai se tornar o audacioso que pula de um prédio para o outro por nada. Você vai ter a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza vai te levar a fazer as coisas que são precisas na medida correta. Ou seja, quando a razão opera sobre o irascível, você adquire a virtude da fortaleza. E sobre o concupiscível, você adquire a virtude da temperança. E sobre a vontade, a virtude da justiça.
que é a sua vontade agora está movida para aquilo que é justo, racionalmente, e não mais movida pelos seus apetites. Então, a vontade seguindo a inteligência mais perfeitamente, porque se a inteligência capta a justiça, o senso de justiça, aquela vontade que segue a inteligência perfeitamente, ela possui a virtude da justiça. As virtudes da inteligência. Como eu disse, a alma tem 3 partes: a parte vegetativa, a parte irracional, mas que participa da parte racional, que são os apetites e as suas determinadas virtudes, e a parte totalmente racional, que é a inteligência. A inteligência se divide em intelecto passivo ou possível, que é como está ali, intelecto especulativo e intelecto prático. As virtudes do intelecto especulativo, e eu não vou me prolongar nelas porque elas não são virtudes morais, porque o intelecto especulativo não se ordena à ação, e vida moral é ação. Decisão é uma... Quando a gente fala de moral, a gente está falando de uma operação do homem no mundo. Mas eu vou citar, a título de curiosidade, que as virtudes do intelecto especulativo são a ciência e a sabedoria. As virtudes do intelecto prático é o que nos interessa, que são a arte e a prudência. Essas são as virtudes do intelecto prático. Mas a arte, ela também não é uma virtude moral, porque ela não está exatamente operando no mundo. Assim, é por isso que a gente vê um monte de artista com uma vida moral, que você olha e você fala, pô, eu até gostava desse cara, mas vendo a vida que ele leva e o estilo que ele emprega na sua vida pessoal, eu gosto menos dele. Apesar de que a obra dele é magnífica. Por quê? A virtude da arte ele possui. Ele não possui as virtudes morais. A arte dele continua sendo boa. Mas, assim, né? Ele não é um grande homem, vamos dizer assim. E a prudência? A prudência seria a virtude do intelecto prático. Então, a prudência é aquela virtude que ordena as outras 3. A justiça, a temperança e a fortaleza. A prudência, então, determina o termo médio buscado pelos hábitos que nós temos de eleição, né? É interessante lembrar também que os apetites são potências. Quanto mais você atualiza essa potência na direção de um vício, mais difícil vai ser se liberar desse vício depois, caso você queira. Porque o seu apetite foi determinado por um hábito muitas vezes. E aí agora você é viciado, ou pelo excesso, ou pela falta. Então você pode ser um viciado em nunca enfrentar obstáculo nenhum. Porque a palavra vício a gente sempre pensa assim, o cara é viciado em drogas. Que seria um vício do apetite concupiscível também. Mas quando se diz vício, a gente está dizendo daquele hábito que você praticou muitas vezes, não eletivo, não direcionado pela razão, que determinou a sua potência a estar inclinada, quase que permanentemente, na direção daquele hábito que você fez muitas vezes. Todo mundo sabe que é difícil mudar os hábitos. Mas o bom disso é que se você adquire um hábito bom, também é difícil perdê-lo. Então, não é só ruim, isso é uma coisa boa, se você usar da forma correta. E aí os modos de aquisição da virtude, então. Como que a gente faz para, tendo as nossas inclinações, frente a um cenário daqueles 5 passos que eu falei no começo, né? Você tem um cenário, você descreveu o cenário, ele te afeta de uma forma. Esse te afeta de uma forma quais são as minhas paixões, quais são os meus vícios perante esse cenário, como isso está me afetando.
Como nós vamos fazer para abandonar esses vícios e adquirir as virtudes? Sabendo, então, o terceiro passo, né, que era investigar com o intelecto especulativo, abstraindo aqueles bens singulares e encontrando o universal de justiça, ou seja, aquilo que deveria ser feito independente de mim, eu ainda assim tenho vícios. E mesmo sabendo o que eu deveria fazer, uma inclinação negativa ocorre em mim para não tomar aquela atitude que deveria ser tomada. Essa inclinação negativa que surge em você, nós vamos combatê-la da seguinte forma. É difícil achar o termo médio das coisas. Não é tão simples achar o termo médio porque ele não é absoluto, né? Como eu falei, ele é muito particular, ele depende da circunstância, ele não é metrificável. Então, achar o termo médio é difícil. Então, o primeiro passo que a gente pode tomar é nos afastar daquilo que é totalmente contrário às virtudes. Isso aí não pode existir na nossa vida de maneira alguma. É um passo muito simples, não te exige muito. Você tem um vício no álcool, você é completamente viciado no álcool. Você tem certeza que aquilo não é virtuoso. Assim, o termo médio é difícil de encontrar, mas uma oposição absoluta é muito fácil de perceber. Todo mundo percebe uma oposição absoluta. A perfeição moral é um negócio muito difícil. Seria o termo médio mesmo, perfeito. Mas a gente pode aparar as arestas, por assim dizer, e eliminar completamente da nossa vida aquilo que se opõe às virtudes. Então, a virtude da temperança. Tudo que se opõe à temperança eu não pratico mais, que é aquilo que é bom para o meu concupiscível, eu nunca exagerar. Pronto, você já está no caminho da virtude de alguma maneira. Meio fraco ainda, mas está. Você está cortando ali aquilo que seria assim, absurdo. A embriaguez total, a gula, comer muito, uma pessoa que come muito e vomita. Claro que ela está fora totalmente do termo médio. Ou aquele que não come nunca e quando come ainda vomita. É claro que ela também está pecando pela falta. Então você vai ali aparar na virtude da temperança aquilo que é excesso e a falta absoluta também. A mesma coisa a gente vai fazer na virtude da fortaleza. Tem uma pessoa que não enfrenta nada nunca. É claro que ela está fora do termo médio. O termo médio é difícil, mas não enfrentar nada nunca é impossível. Não tem como. Assim, certamente, alguma hora ele deveria ter enfrentado algo e não enfrentou. Não é possível. Da mesma forma, o outro. Não, ele enfrenta tudo o tempo todo. Então, o policial passa e buzina, igual buzinaram ali agora, o cara xinga a polícia. Não, o cara está atrapalhando a nossa conversa aqui, ó, buzinando do lado da nossa conversa. Ele está enfrentando demais. Não tinha que fazer isso. Então você cortou esses absurdos, de certa forma você já está numa vida mais ou menos regrada, mais virtuosa. E o segundo passo para a aquisição das virtudes, e aí já começa a ficar um pouco mais específico, um pouco mais sutil, seria conhecer as suas próprias inclinações. É aqui que começa de verdade, né? A luta para adquirir as virtudes e dominar os nossos apetites. Por quê? Sabendo a minha inclinação, eu sei o que é o termo médio para mim. Por isso que eu nunca posso dizer, se alguém perguntar, quanto deve... Eu vou num bar, quanto eu devo beber? Como que eu posso saber? Eu não sei qual é a sua inclinação. Eu não sei o quanto o seu apetite está determinado por esse hábito. Ou eu não sei o quanto existe de conaturalidade entre esse objeto e a sua forma. Não tem muita afeição à bebida e tudo mais. Então certamente você sabe que se você quiser beber, por socializar e tudo mais, você sabe que vai ser só um pouquinho mesmo. Né? Mas o cara é acostumado a beber muito todos os dias, um alcoólatra. Chega para ele e fala, não, agora você pode beber 2 copos de cerveja. Ele vai desistir. Ele vai falar, não, você está louco, não tem como fazer isso, é impossível. Aí para ele, a adequação vai ser um pouco mais sutil. Ele que vai saber como que
ele tem que agir ali. Por isso que vida moral é um negócio complicado e a gente não pode dar muito palpite na vida dos outros, porque a gente não conhece as inclinações dos outros. Não conhecendo a inclinação dos apetites, nem nossos, muitas vezes, como que você pode dizer para um outro o que ele deveria ou o que ele não deveria fazer? Como que você quer dizer para uma outra pessoa qual é o termo médio? Se é difícil saber o termo médio para você. Então, assim, sempre, se uma pessoa está fazendo isso, ela está sendo imoral. Ela está agindo não com base da justiça. Ela está querendo, assim, te dar um esporro de alguma forma. Ela está querendo se vangloriar, tipo assim, você faz isso, eu não. Ó. Você não deveria fazer, eu não faço. E aí, conhecendo as nossas paixões, que é o quê? A nossa deleitação, né? Quanto a gente se deleita nesses objetos? Muito, pouco. Eu sou muito viciado, ou eu sou muito... eu tenho medo total disso aqui. Você pode ir aparando isso aí de forma gradativa, como a gente disse, mas não é o ideal ainda. E aqui que é a parte que fica assim, é a hora que... meio chata de se dizer. O São Tomás de Aquino fala, esse negócio de ir aparando as virtudes e ir caminhando na direção daquilo que é, evidentemente, mais correto, funciona. É como os estoicos dizem que deve ser feito isso aí. Mas isso aí é assim nas pessoas de vontade débil e fraca. Quem quer as virtudes veementemente, quem está absolutamente decidido a levar uma vida virtuosa, ele vai evitar universalmente a deleitação. Sempre. Parece absurdo? É a hora que alguém levanta, vai embora. Evitar universalmente a deleitação, a gente nem consegue aceitar isso, né, cara? Pega mal você falar isso, a pessoa fica assim, horrorizada. Como que você pode sugerir isso? Mas São Tomás de Aquino fala, não, esse é o melhor método. Por quê? E ele explica. Porque todo o apetite, ele está baseado em cima da deleitação. Se você não buscar a deleitação por opção, se você se deleitar só naquilo que você já deveria fazer por justiça, então, eu quero aprofundar os laços de amizade com um amigo que eu não vejo há muito tempo, e aí a gente vai, sei lá, tomar um café, vai sair para jantar, e aí você vai comer uma comida boa, e você vai se deleitar. Mas você não escolheu ir lá se deleitar. Você foi porque você queria aprofundar uma amizade que poderia estar sendo perdida e parecer ser a ação justa naquele momento. Fora esse tipo de circunstância, evitar absolutamente a deleitação. Se você fizer isso, os seus apetites vão estar absolutamente domados. São Tomás de Aquino está falando sério isso, né? Tem como fazer de outro jeito, mas quem quer a virtude mesmo vai lutar dessa maneira. É desse jeito aqui que você alcança rapidinho. Vai ser mais difícil, mas você vai mover a sua vontade pela sua inteligência. A sua inteligência, entendendo isso aqui, move a sua vontade já de alguma maneira. Você já fica meio que querendo fazer isso, assim, então vou sair daqui e vou evitar tudo. Mas tem que meditar muito em cima disso, não é tão simples. Não é tão simples. Na primeira palestra, a primeira parte foi toda essa psicologia clássica e a segunda parte eu fiquei mais sobre vida espiritual. E eu separei também uma parte para a gente falar de vida espiritual, como isso está ligado, até porque o nome é Moralidade e Vida Espiritual, o nome da palestra, e como isso está ligado e o que isso tem a ver com Cristo, com a igreja e etc. Bom, o Egito, o Êxodo, a Páscoa da alma, é a entrada na primeira morada, que é abandonar o pecado mortal, seguir os 10 mandamentos, seguir os 5 da igreja, não pecar contra a castidade, não pecar contra o respeito ao próximo. Essa é a primeira morada. Isso é mais ou menos a primeira aquisição. Como eu falei, você se afasta dos absurdos e pronto, você está em primeira morada. Permanecer na primeira morada já é difícil.
como eu falei na primeira palestra, todo essa ferramental, todas essas instruções, a gente tem que usar elas muitas vezes, porque ficar caindo é como o povo caía no deserto. Discordava de Moisés, fazia o bezerro de... Moisés subia na montanha um pouquinho, quando descia já tinha bezerro de ouro, idolatração, assim, todo mundo já estava caindo o tempo todo. Mas eles seguem na primeira morada e passam ali o deserto e tudo mais, certo? Visto isso, até onde vai a primeira morada? Você evitou o pecado mortal, você segue a doutrina da igreja, você segue a castidade. Castidade não sendo celibato, às vezes falar castidade as pessoas confundem um termo com outro. Celibato seria abstenção total de sexo. Castidade seria viver o matrimônio, sem trair a sua esposa e etc. Para os não casados, a castidade é como se fosse o celibato não definitivo. É um celibato momentâneo, dependendo da vida vocacional de cada um. E, bom, a primeira morada começa dessa forma e você vai adquirindo vida de oração, você não cai em pecado mortal mais, você frequenta os sacramentos e etc. Pronto. Mas tem uma parábola que fala, muito mal compreendida, por sinal. Provavelmente essa é uma das parábolas que eu já ouvi mais vezes as pessoas falarem besteira sobre ela, que é do jovem rico. O jovem rico chega para o Cristo e fala: mestre, como eu faço para ser seu discípulo? Como eu faço para te seguir? Algo do tipo. Não sei literalmente, mas é isso que ele está dizendo. Senhor, como que eu faço para ser um discípulo seu? Aí ele fala, não, você... Aí, a resposta do Cristo para ele é seguir os 10 mandamentos. Você entrar na primeira morada, você vai ser salvo. Você entrando na primeira morada, fora do pecado mortal, você, de certa forma, morrendo em estado de graça, você está salvo. Você vai passar no purgatório, mas você está salvo. Aí o jovem rico fala assim, mas isso eu já faço. Aí o Cristo exulta de alegria. O Cristo fica feliz. Que bom que você já faz isso e tudo mais. Aí ele fala, mas eu quero ser o seu discípulo. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero ser um seguidor de Cristo. Aí o Cristo fala, então vai. Ele é rico, né? O jovem rico. E dá tudo aos pobres. Porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é a parábola, todo mundo já ouviu anticatólicos e antirreligiosos dizendo a religião condena a riqueza, a religião não é contra o processo de enriquecimento e etc. Quer dizer, é a análise mais superficial, não dá nem para dizer que é uma análise literal, assim, porque ele realmente, quem fala isso normalmente nunca nem leu a Bíblia, dificilmente já leu a Bíblia alguma vez. E essa interpretação, é claro que não quer dizer isso. Mas o que quer dizer então essa parábola? Vender tudo e dar tudo aos pobres, que o Cristo está dizendo abdique-se da sua vida pessoal. A sua vida vai ser entregue. Tudo o que você tem. A riqueza aqui está dizendo aquilo que você tem. As suas paixões, os seus apetites, aquilo que você é apegado, de certa forma. Você vai dar tudo isso aos pobres. Você vai abdicar da sua vida pessoal. Percebe que no começo da palestra eu fiz aquele caminho, né, da forma sensível do objeto, que passa para a imaginação, que o intelecto especulativo abstrai os aspectos singulares do objeto e a gente chega no arquétipo copo, universal. Quando a gente raciocina nos termos universais, é como se as suas paixões não estivessem envolvidas. Você, no senso de justiça universal, você não tem vida pessoal, particular. Você não está envolvido mais naquilo. O Cristo está falando para o jovem rico, não esteja envolvido na sua própria vida mais. Dê ela para os outros. E é isso que ele quer dizer com abdicar de si mesmo. E aí tem 2 modos da gente fazer isso. Um é a vida consagrada. Então, nosso querido padre Edilson
não tem vida, a gente sabe muito bem disso. Onde ele anda, ele nunca está andando sozinho. Se ele está comendo, tem 10 pessoas fazendo pergunta para ele. Ele não tem vida pessoal, ele vive totalmente para a nossa paróquia. É a vida sacerdotal, a vida consagrada. Essa é a forma mais fácil de fazer isso aí. Por que eu digo que é mais fácil e digo entre aspas? Porque é muito difícil, mas que é um caminho mais seguro. Porque você tomou essa decisão, você foi para o seminário, você virou padre, ou então você virou monge, você saiu da vida. É um corte imediato. Você deu tudo aos pobres. Os pobres somos nós, os pobres de espírito, que estamos atrás do Padre Edilson o tempo todo. Precisamos dele. Ele deu a nossa vida para nós. Como Jesus pediu para o jovem rico fazer. O jovem rico não quis fazer, o jovem rico não vendeu e foi embora. E o Cristo ia ensinar para ele como passar da primeira para a segunda morada. Ele não quis nem ouvir, tudo bem. Ele vai morrer em estado de graça, tomara, e vai ser salvo, mas ele não quis fazer isso, porque isso é assustador, no fim das contas. A gente tem um apego a si mesmo muito grande. Não dá para fazer isso assim, de qualquer uma decisão arbitrária qualquer. Essa primeira forma, ela é mais segura, porque você realmente sai da sua própria vida. Você abandona o seu lar, você vivia ali com a sua família, agora você vai ser um monge. Pô, já pensou ser um monge? Você vai abandonar tudo mesmo. Então, assim, ela é imediata, né? A segunda forma, é o que Cristo deixou de opção para a gente, foi sacramentar o casamento. Você pode, então, não ser monge, não ter vida consagrada, mas se casar e viver para os outros. Esse viver para os outros, nessa segunda forma, vivendo ainda na cidade, na vida comum, é a vida de apostolado. Você vai se dar totalmente, então, para o ensino, para as obrigações da sua igreja, seja lá de como for, de quando te pedirem ajuda, você sempre ajudar, você agir no mundo dessa forma. Os caras estão fazendo besteira na política, a gente vai dar o sangue, o que for preciso, para não deixar eles fazerem. Não importa mais você. Você agora é só um meio de ação no mundo, nas mãos de Deus, vamos dizer assim. Sendo casado ou não. Se você não quiser ser casado, você pode ser celibatário. Aí seria uma entrega total, absoluta também, sem a vida consagrada, mas vivendo de forma absoluta, do jeito que ele pede para que o jovem rico faça. Você vendeu tudo, agora você é um celibatário. Ou então você casou, agora você vive para esta família. Essas são as duas formas. E para encerrar, uma frase muito bonita do Santo Afonso Maria de Ligório, que ele diz: se queremos ser santos, procuremos a verdadeira união com Deus, que é unir totalmente nossa vontade à dele. Então, a união com Deus é a união da nossa vontade com a união divina.